sugestão da professora Maria Isabel Peixeta para que eu apresentasse este volume, editado pelo Retor, no qual tenho apenas uma pequena participação. Este volume, eu vou falar do terceiro volume da Antologia Crítica do Conto Português, século XIX a XXI, que é o terceiro volume de um projeto que já tinha começado antes e que é coordenado pela professora Maria Isabel Peixeta e pela professora Serafina Martins. O primeiro volume existia já, aliás, eles são muito visíveis em qualquer livraria que vamos ver com as cores, que não os deixam passar despercebidos. Havia já editados o primeiro e o segundo volume do Conto Português e do mesmo projeto faz parte também a edição de Conto na Lusofonia, com a mesma coordenação, e o segundo volume vai sair brevemente, é um volume particularmente acarinhado, tanto por quem como pelos ensaístas, como por quem coordena, porque é dedicado à professora Maria Dulce Otero. Bom, cabe-me então explicar em que consistem estas antologias. Todas as antologias são constituídas por uma coleção de contos ou portugueses ou lusófonos, consoante o volume em causa, e todos eles, destes volumes de conto, todos os contos são seguidos por um ensaio crítico, ou seja, a cada conto se segue uma leitura desse mesmo conto. E é nessa valência que eu participo, ou seja, não sou autora de nenhum dos textos literários, mas apenas de um dos ensaios, ou seja, em todas estas páginas minhas é apenas meia dúzia. Em todo caso, sou responsável por esta apresentação. Pronto, no caso deste volume, do terceiro volume do Conto Português, ele é constituído por 10 contos, publicados entre 1855 e 2000, o que, de facto, confirma, como refere a professora Maria Isabel Peixeta na introdução, o amplo arco cronológico e confirma a orientação da série que está neste subtítulo, séculos XIX a XXI. Quanto aos ensaístas, eles são também muito diversificados. De muitas escolas diferentes, muitas gerações diferentes, e incluem tanto nomes absolutamente incontornáveis nos estudos literários, como é o caso do professor Carlos Reis e da professora Cristina Almeida Ribeiro, e outros absolutamente desconhecidos, como é o meu caso. Faço a leitura destes contos. Porquê é que foi decidido escolher este volume, precisamente este e não qualquer um dos outros, para apresentar neste congresso? Ele foi escolhido não porque todos os contos sejam contos que se inscrevam no âmbito do Congresso, mas porque 2 dos contos são claramente contos que se inscrevem neste âmbito, ou seja, são contos humorísticos. Um deles é um conto cujo registro é o humor negro, o conto de Mário Henrique Leiria, o outro é um conto de ficção científica, mas com um registro também claramente humorístico. Vou então falar, são então esses os contos que vou falar mais um pouquinho a seguir e vou ler também alguns certos. Saudade da Infância, de Mário Henrique Leiria, como já referi, de Novos Contos do Gin, e Estacionamento Proibido, de Maria de Menezes, também de um conjunto de contos intitulado 3 Histórias com Final Feliz. A leitura que me coube fazer aqui foi a leitura do conto de Mário Henrique Leiria, o conto de Maria de Menezes é lido por Cristina Almeida Ribeiro. Há ainda um terceiro conto paródico, mas talvez não se inscreva assim tanto no registro humorístico, que é um conto de Mário de Carvalho que parodia uma novela de Eça de Queiroz. Portanto, havia aí um terceiro a considerar, mas eu vou falar apenas daqueles em que é de facto mais evidente o humor. Uma vez que nesta antologia eu colaboro como leitora, como autora de um ensaio crítico, porque todos os ensaios críticos que se seguem aos contos se intitulam leitura, ou seja, o que se pretende de facto é fazer uma leitura dos contos, é no sentido mais literal do termo que eu vou agora passar a apresentar os contos, ou seja, vou ler. O primeiro conto que eu vou ler é então Saudade da Infância, que
como multiplicadora, diz respeito a uma rememoração nostálgica da infância. Recordam-se situações banais da infância, recorda-se a escola, a casa da avó, os passeios pelo bosque, as visitas de estudo, mas os momentos que são escolhidos para contar as ações propriamente ditas contrastam fortemente com esta rememoração nostálgica infantil. E vou passar a ler 2 excertos do primeiro conto, Conto na Arménia de Leiria, 2 excertos curtos. Esta narrativa é uma narrativa pequena, mas tem estrutura capitular, ou seja, ela divide-se em 5 capítulos. Eu vou ler o primeiro e o terceiro. O primeiro chama-se A Flores. Ainda me lembro, o melhor presente que tive foi sem dúvida aquela Flores. Toda a garotada da terra colaborou no meu entusiasmo. Íamos para o campo, pam-pam, pardal aqui, pam-pam, pardal ali. A única alegria que tive com ela foi quando um dia, sem querer, acertei em cheio no material que tinha. Para castigo, não me deixaram ir ao enterro. E vou continuar. Este intitula-se O Dia da Espiga. Quando chegava, que alguns devem lembrar-se, deve ser uma memória de infância, o Dia da Espiga, quando começava a primavera, assim. Ainda se faz? Não, com as pernas? Ok. Tenho que explicar porque há pessoas que não sabem o que é isto. O Dia da Espiga era um dia em que era ótimo, que não tínhamos aulas. Lembro dessa memória da escola primária. Saíamos da escola e fazíamos um raminho de flores que tinha obrigatoriamente que ter uma espiga, que era o Dia da Espiga. Papoula, espiga de trigo, raminho de oliveira. Porque cada uma tinha a sua simbologia de riqueza. Nós não lemos, mas Dia da Espiga. Aliás, mas o que é aqui muito evidente é, de facto, que era importante não era a espiga, era o dia ao ar livre, que todos gostávamos, não é? Bom, então, quando chegava o Dia da Espiga, lá na escola, havia feriado. Íamos todos para o campo apanhar a espiga, grilos, lagartixas e pedras. Os professores, eu também, pelo menos alguns, o professor Fernandes, da aritmética, ia sempre. Nesse ano, que o outro, que era danado, estava com a ideia de ferrar uma partida ao Sr. Professor Fernandes. Já estávamos todos com os bolsos cheios de pedras esquisitas, rabos de lagartixas e outras coisas. Quando passámos junto à Quinta das Silvas, tinha aquele poço bem fundo, mesmo ao lado da estrada. Parece-me até que ainda lá está. Depois o Kim vai chamar o professor, que é aquilo, e apontava para o fundo. O Sr. Fernandes inclinou-se. Depois passou a empurrar. O Kim era realmente o diabo. Foi uma risota pegada. O senhor diretor até chegou a ir à minha casa falar com o meu pai, mas a verdade é que nos safámos da aritmética por uns tempos. A escola não esquece nunca mais. Continuando, o segundo conto, que eu já referi, é o conto de Maria de Menezes, que é um conto divertidíssimo também. É um conto de ficção científica, como eu já disse, e o protagonista é uma personagem que é bem conhecida do nosso cotidiano e uma personagem que, de quem, por definição, não gostamos, que é aquele polícia cuja única função na vida é passar multas e que vive para passar multas. Segundo Cristina Almeida Ribeiro, esta animosidade do leitor perante a personagem leva-o a regozijar-se com a situação em que ele está, que eu já vou ler, e que por isso produz uma situação habitualmente cómica. Este guarda Elias caracteriza-se também por ter muita dificuldade em interpretar a realidade. Ele não consegue perceber, muitas vezes, aquilo que é muito evidente. E quando se cruza com extraterrestres, ele não consegue perceber que está na presença do extraterrestre, então ele interpreta aquela personagem de uma outra maneira. Eu vou ler o excerto inicial e depois o encontro com o extraterrestre, de facto, é muito divertido. Desculpa. Estacionamento proibido. E começa assim. Que tempo de merda. Pensava para os seus botões do guarda Elias, mais ou menos abrigado debaixo do fogo de uma loja. Chovia. Além de chover, estava um frio dos diabos. O vento soprava em rajadas fortes. Quando por acaso não chovia a cantas e o vento acalmava, aparecia um nevoeiro espesso e gelado. Nunca na sua vida tinha visto um tempo como aquele. Devia ser da bomba atómica ou do tal buraco, não sei em que toda a gente falava na televisão. Mas saber as causas não compensava os inconvenientes de sofrer os efeitos. E o guarda Elias sentia-se enregelar. O pior de tudo, e o mais frustrante, é que estava um dia ótimo para passar multas.
Sexta-feira à tarde, princípio do mês, um tempo desgraçado, toda a gente tinha trazido os carros. Havia uma confusão infernal no trânsito e os automobilistas estacionavam às 3 pancadas, desejosos de encurtar ao máximo qualquer percurso que tivessem de fazer a pé. Carrega para trás multas. E agora já a meio do encontro com o extraterrestre. O outro regressou com o jerrycan cheio, a represandar de gasolina. Excelente combustível, elogiou ele, fraco teor de chumbo. E, para grande surpresa do guarda-vias, o japonês destapou o jerrycan e começou a ver o conteúdo. O polícia ficou banzado. Toda a gente sabia que os japoneses eram um bocado esquisitos, mas não lhe constava que bebessem gasolina, mesmo da sem chumbo. Ainda se fosse cheirar, havia uns gajos que se drogavam assim, mas de beber? Não, nunca tinha ouvido falar nisso. E se não fosse um japonês, mas sim um robô? Parecia que já os faziam de tal forma que não distinguiam das pessoas. Claro, devia ser um robô japonês. Os japoneses eram os melhores nessas coisas. Toda a gente sabia disso. O guarda-vias ficou muito contente por ter conseguido esclarecer aquele mistério. Muito bem. Como se viu por estes dois exemplos, estes certos que eu li, de facto, estas antologias contam com uma seleção de narrativas curtas notáveis e as leituras que se lhes seguem ajudam, de facto, a enquadrar e a ler estas narrativas. Especialmente, e estes volumes são especialmente, não exclusivamente, mas particularmente dirigidos à leitura em contexto escolar, ou seja, em contexto didático, quando o que se pretende, de facto, é trabalhar com alunos, tanto para professores de ensino secundário como professores e alunos de ensino secundário ou de ensino superior. Mas, naturalmente, que se dirigem também ao público em geral, que se não quiser ler os ensaios, pode ficar apenas com os